e eu quero trazer ela aqui também para a nossa reflexão. É um salmo que ele traz para nós ensinamentos assim extraordinários e a verdadeira postura de um homem que é homem segundo o coração de Deus. Se nós pretendemos ser homens, mulheres, segundo o coração de Deus, nós precisamos atentar para essa oração de Davi, amém? Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado ele sempre me persegue. Versículo 4. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que tu esmagaste exultarão. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o Espírito Santo. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Amém? Pode sentar, igreja. Eu quero trazer para nós, nessa noite, uma reflexão em cima desse salmo. Nós já conhecemos toda a trajetória de Davi, as suas vitórias, as suas angústias, os seus crimes, os seus pecados. Eu não quero voltar neles aqui, porque eu acredito que nós já conhecemos a história de Davi muito bem. Mas eu quero me apegar aqui hoje, em cima desse salmo, em cima dessa oração, que é uma verdadeira oração de crente. Você quer fazer uma oração de cristão? É só você olhar para o Salmo 51. Se nós atentarmos para as palavras que Davi, ele profere aqui no Salmo 51, nós ficamos maravilhados de ver, de como um homem, um grande rei, ele tem a consciência do seu pecado, ele tem a consciência de que ele falhou de forma muito grave, e ele não fica soberbo. Lá no livro de Samuel, não tem como a gente falar do Salmo 51, se a gente não dá pelo menos uma palhinha ali na história de Natã com Davi, ali no livro de 1 Samuel, ou 2 Samuel, capítulo 12, nós vamos ver ali Natã ele confrontando Davi após um pecado que ele cometeu. Nós já sabemos do adultério dele, da morte de Urias, da morte do filho e da mentira de Davi. Então, ele carregou em cima dele vários pecados em apenas um ato. Esse ato ele trouxe para Davi consequências funestas para a vida dele e para toda a sua família. Tanto que no final, ali da exortação de Natã, dessa parábola, que se chamam de parábola, Natã ele vai falar, olha, Deus ele perdoou o seu pecado, mas a espada jamais sairá da sua casa. E Davi ele cai em si, e ele vai escrever, ele vai relatar a oração que ele fez a Deus. É por isso que o nosso Deus, ele é um Deus que apaga as nossas transgressões. E hoje em Cristo Jesus, nós temos ainda um bem muito maior, porque Cristo Jesus, ele lança o sangue dele sobre os nossos pecados e apaga as nossas transgressões. O sangue de Jesus
nos purifica de todo o pecado. É o que diz o evangelista, o apóstolo João. O sangue de Jesus purifica-nos de todo o pecado. Tudo bem, pastor, o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Que bênção maravilhosa. Isso é algo extraordinário para nós, que vivemos no mundo de hoje. No mundo de tanta tentação, no mundo de tanta tecnologia avançada, no mundo de tanta informação devida e indevida, nós estamos nesse turbilhão. Mas como tem que ser a nossa postura? A nossa postura tem que ser a postura de Davi. Nós reconhecermos que somos pecadores, nós reconhecermos que temos as nossas falhas, mas nunca nós abrirmos mão da fidelidade de Deus. É isso que nos sustenta. É isso que sustenta você na presença de Deus. O que nos sustenta não é a nossa bondade, não é a nossa vida religiosa, não é aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. O que nos sustenta é a misericórdia de Deus. É por isso que nós precisamos recorrer a ela. Você e eu, nós precisamos recorrer à misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. E nós temos esse privilégio, irmãos. É por isso que eu sempre digo, a importância de ser cristão. A importância de ser cristão não é somente porque nós vamos ser salvos. Não somente isso. Isso é o bem maior, é a eternidade, não é verdade? Mas é saber que Deus, Ele perdoa o nosso pecado. É saber que Deus, Ele reconhece a nossa fragilidade humana, as fraquezas na alma que nós temos. Existe um momento das nossas vidas, eu acho que todos que estão aqui já passaram por isso, que dá vontade de nós abrirmos mão de tudo. E muitas vezes a gente fala, eu vou lá para o meio do mato, e vou ficar lá sozinho, sabe, vivendo lá no meio da natureza, e largar tudo. Às vezes, quando nós estamos vivendo momentos de aflição, seja ele de qual tipo for, às vezes passa isso na nossa cabeça, esse desejo de paz, esse desejo de harmonia, esse desejo de tranquilidade. Mas eu quero dizer para você que esse desejo de tranquilidade, essa sensação, aliás, essa realidade da paz e da tranquilidade, nós só vamos ter ela na glória eterna. Sabe por quê? Porque mesmo que você fuja para qualquer lugar, o próprio salmista Davi, ele escreve isso no Salmo 139, não é verdade? Ele fala, para onde fugirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Para onde eu for, o Senhor vai estar lá. Então, não tem como nós fugirmos das angústias dessa vida. A vida de tribulação que nós vivemos, essa vida ela pode ser amenizada. Ela pode ser confortada como Davi, lá no Salmo de 32, ele vai ter esse conforto. Ele vai escrever um salmo da alegria do perdão. É como se fosse uma continuação, apesar que está fora de ordem, Salmo 51, o Salmo 32, lá Natã 11, mas é uma sequência de fatos. O Salmo 32, Davi, ele ora já com a alegria de ser perdoado. E nesse Salmo 51, ele vai invocar. É o momento que ele invoca a misericórdia do Senhor. E ele clama, Senhor, olha, tem misericórdia de mim, não porque eu, mas é por teu amor. Ele clama o amor de Deus, ele clama a misericórdia de Deus, porque quando ele olha para ele vê ele como um homem nojento, como um homem pecador, como um homem que ele não tem dignidade de chegar diante de Deus. Essa é a situação que Davi está vivendo aqui. Senhor, olha, tem misericórdia de mim por teu amor. Por tua grande compaixão. Então aqui ele está invocando a compaixão de Deus.
é o que nós, como cristãos, como filhos de Deus, como pessoas que vivem na esperança de um dia habitar na mesma habitação de Deus, é nós invocarmos ao Senhor e falar: olha, Senhor, tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões por teu amor e por tua compaixão, porque se eu fosse falar, Senhor, olha, eu não merecia isso. Não é verdade, irmãos? Quando nós olhamos para as nossas transgressões, quando nós olhamos para as coisas que nós fazemos, não é verdade? Nós olhamos e falamos assim: Senhor, como que eu ainda estou na tua presença? Aí Deus pega e fala: porque eu sou um Deus de amor, porque eu sou um Deus de compaixão, eu conheço a sua fragilidade, eu conheço a sua fraqueza, eu sei, né, que você é o quê? Que você é carne. E Davi, ele reconhece isso, e ele clama, ele invoca o nome de Deus. Quando você dobra o joelho e ora, que forma que você invoca a Deus? Faça uma reflexão da nossa intimidade com Deus. Deus, olha, eu não sei se eu sou digno nem de chegar perto do Senhor e orar, porque eu olho para mim, eu sou tão pecador, mas eu chego até o Senhor porque eu sei que a tua palavra diz que o Senhor é um Deus de misericórdia, que o Senhor é um Deus que reconhece a nossa pequenez, que o Senhor sabe que nós somos pó, que o Senhor sabe que nós temos fragilidades, que o Senhor sabe que nós temos tribulações nessa vida, nós temos aflições. É o inimigo constantemente fazendo de tudo para quê? Para que nós venhamos cair em transgressão. É por isso que Paulo, ele vai ensinar de uma maneira muito forte. Pedro também vai ensinar para que nós viemos o quê? Nós viemos vigiar a todo tempo, orar em todo tempo, clamar a todo tempo, invocar o Senhor em todo tempo, irmãos. Porque nós somos vulneráveis, nós somos muito frágeis emocionalmente, espiritualmente. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós somos frágeis, espiritualmente, emocionalmente, e agora nós estamos podendo comprovar que fisicamente também nós somos muito frágeis. Uma gripezinha está tirando milhões de vidas. Não é uma gripezinha que chegaram a falar aí, né, o nosso presidente? Então, hoje, nós temos aí essa fragilidade, e nós precisamos o quê? Nós precisamos invocar o Senhor, a sua misericórdia, e ser o quê? Ser um homem, uma mulher com o coração contrito diante de Deus. Deus, ele sabe a forma que nós dobramos o joelho para orar diante dele. Deus, ele sabe. Porque o próprio Davi, ele diz: Senhor, o Senhor me sonda e me conhece. Sabe quando eu levanto e sabe quando eu deito. E de longe conhece o meu pensamento. E Davi, ele continua clamando, invocando o nome de Deus e nos ensinando a orar. Apesar que tem a oração de Jesus, né, quando os discípulos pedem para orar, mas nós podemos ver que os discípulos, eles cometem um erro, porque eles já tinham o Salmo 51 na mão deles. Eles já tinham esse salmo aqui, porque estes salmos, eles eram escritos e eles eram falados lá no templo de Jerusalém. Nas sinagogas também era falado a palavra de Deus. Então eles conheciam, mas eles não compreenderam muito. E até hoje muitas pessoas ainda não compreendem. Basta rezar o Pai Nosso que está tudo bem. Não, olha aqui a oração de Davi: Senhor, tem misericórdia de mim por teu amor e da tua grande compaixão, apaga minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. A oração que Jesus ensinou do Pai Nosso é uma oração tranquila, né, irmãos? Não é verdade? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então Deus, Cristo, ele vai dar uma orientação sobre a forma de orar, porque naquele tempo, como eram as orações? Os fariseus, eles ensinavam a fazer as orações, não de forma bíblica,
Porque naquele tempo dos fariseus, tinha a lei escrita, que era a Torá, mas tinha também a lei oral, que é os próprios fariseus que fizeram essa lei. E os discípulos, eles não aprenderam a orar com os fariseus, porque eles vão falar para Jesus: Jesus, olha, nós queremos orar, ensina-nos a orar como João ensinava os discípulos dele. E Jesus vai dar uma aula de oração. Mas muito antes, Davi também, inspirado por Deus, ele já dá uma aula de oração aqui que os discípulos precisavam conhecer. E aqui ele fala: lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado, porque eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Olha o que ele diz aqui, irmãos: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado, ele me persegue. O pecado, ele persegue, irmãos. A iniquidade, ela nos persegue. Aquilo que nós fazemos contra a lei de Deus, contra o nosso irmão, contra qualquer pessoa, contra qualquer instituição, seja ela o seu trabalho ou não, isso nos acompanha. Nos acompanha. As consequências da perda do emprego, qual que é? Normalmente é não ser um bom funcionário, não é verdade? A não ser quando tem esses cortes doidos aí na empresa. Então, se nós temos um trabalho, nós precisamos ter a consciência de que Deus, Ele também acompanha isso. Se nós servimos uma instituição, nós também temos que ter a consciência de que Deus sabe disso e Deus sabe o nosso coração. Como nós temos servido, como nós temos o prazer, a alegria de servir. O pecado, Davi diz aqui: olha, apaga as minhas transgressões e o meu pecado ele sempre me persegue. Você já olhou alguma vez e já viu o seu pecado te perseguir? É duro, não é? Quando a gente olha e nós olhamos para nós e nós podemos fazer uma confissão como Davi faz aqui. É muito importante nós fazermos esse tipo de confissão. É esse tipo de oração aqui que Deus se agrada. É esse tipo de reconhecimento. É por isso que Davi, ele é um homem chamado homem segundo o coração de Deus, porque Deus sabia que Davi, ele pecava, mas ele se apresentava diante de Deus e falava: Senhor, tem misericórdia de mim. Lá em 1 Crônicas 29 que nós lemos, ele está fazendo uma oração de gratidão, de louvor a Deus. E ali naquele momento, Davi, ele já tinha passado por muitos problemas. Problema com a sua família, assim, infindável. Mas ele ainda tinha força no coração, mesmo sabendo que a espada do Senhor não saiu da casa dele, mesmo sabendo que o Senhor cumpriu a promessa, falando que o mal, ele levantaria o mal dentro da casa dele por causa desse pecado. Davi, ele não vai perder a sua esperança. Ele vai saber que ele pecou, mas ele sabia ainda mais que ele tinha um Deus que podia perdoá-lo. E ele ainda tem força lá no final da sua vida de fazer essa oração maravilhosa. Senhor, o que nós podemos dar para o Senhor? O Senhor é dono de todas as coisas, tudo pertence ao Senhor. Então ele reconhece, ele tem essa alegria. E ao mesmo tempo, ele tem a humildade de chegar diante de Deus e dizer as seguintes palavras. Olha o versículo 4. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tuas sentenças e tem razão de condenar-me. Olha que coisa, ele peca. E ele reconhece que, Senhor, olha, foi contra ti que eu pequei. Por que ele fala aqui, irmãos, só contra ti pequei? Se ele tinha praticado coisas contra o próximo dele. Ele fez tantas coisas horríveis aqui neste ato.
Porque ele sabia, melhor do que ninguém, quem era Deus. Ele sabia que, apesar dele estar no comando de toda a nação, as pessoas não tinham poder de chegar até Davi. Elas não tinham o poder e nem a coragem de chegar para Davi e julgar Davi. Aqui é um momento que ele está comandando, ele está no auge da sua carreira, ele está no auge do seu reinado. Tanto que, naquele momento que era para ele ir para a guerra, ele ficou no palácio descansando e passeando numa bela tarde. Mas ele cai na real. Ele cai na real aqui e ele fala, olha, ele reconhece, é contra ti que pequei, Senhor. Porque o Senhor me colocou no comando. As pessoas, elas confiam em mim. Elas colocaram a sua confiança em mim. E me respeitaram e me reconheceram como rei colocado pelo Senhor. Então, não são contra as pessoas que eu pequei foi contra o Senhor acima de tudo. Foi contra ti, Senhor. E eu fiz o que reprovas. Irmão, irmã, em nome de Jesus, quando chegar em casa, nos seus momentos de oração, lembra do Salmo 51. Lembra que ele é uma fonte, ele é uma inspiração para que nós venhamos fazer uma oração de pessoa piedosa, de pessoa arrependida, de pessoa que realmente ela quer receber o perdão de Deus e quer ter uma vida renovada, transformada. Uma vida pautada nos padrões que Deus estabelece. Nós reconhecemos quando Davi, ele reconhece, Senhor, olha, o Senhor é justo em condenar-me, porque olha, eu sei da minha transgressão, eu sei do meu pecado foi grave. Mas o Senhor é justo. O Senhor é justo. Por mais que dificuldades venham acontecer na nossa vida, irmãos, por mais que nós venhamos falhar, e muitas vezes nós olhamos assim, não, a culpa não foi minha, a culpa foi de fulano, a culpa foi de ciclano. Porque é assim que nós vivemos nos dias de hoje. E nós fazemos isso, irmãos, de forma natural, e muitas vezes nós não percebemos. Eu peco contra o irmão, eu falho de alguma maneira, mas aí eu já quero me autodefender, por quê? Porque é essa natureza do homem, a natureza caída que ele tem, que ele está envolvido, está entranhado nele. Essa natureza que faz com que ele, todas as vezes, ele quer sempre passar a bola, ele quer sempre passar a culpa. Ah não, mas eu estou assim por causa disso. Ah não, mas eu fiz isso por causa daquilo. E a gente vai sempre assim, olha, colocando um erro em cima do outro. Foi o que Davi fez, ele foi colocando um erro em cima do outro para tentar, sabe, aliviar ali, para ninguém descobrir, para ficar tudo em oculto. Mas aí Deus levanta o profeta e vai lá, não, olha aqui, eu vou te contar uma história. E conta para ele lá toda aquela história. Aí ele cai na real. Nós precisamos cair na real, como Davi caiu. E peça ao Senhor, Senhor, olha, eu sei que o Senhor é justo, eu sei que o Senhor conhece todas as coisas. Porque é muito fácil, né, irmãos? A gente sempre está passando a bola, a gente sempre está passando a responsabilidade. Ah não, para mim já deu, para mim não dá mais. Eu não quero dessa forma, eu queria dessa. E muitas vezes é da forma de Deus, não é da nossa. Aliás, né, sempre é da forma de Deus. Nós queremos fazer da nossa. Mas a forma correta e a forma que nós vamos ter sucesso é a forma de Deus. A forma de Deus muitas vezes machuca, muitas vezes fere, muitas vezes traz dor, traz sofrimento, mas traz vitória. É assim que Paulo acaba a vida dele, não é verdade? Ele crendo nessa vitória, ele crendo que Deus, ele seria capaz de ressuscitá-lo, de fazer tudo aquilo que Deus ele promete na sua palavra. Mesmo ali ele preso em Roma, já condenado à morte, ele ainda acredita que o Senhor podia livrar ele daquela morte. Mas ele vai porque ele sabia que algo melhor
estavam aguardando. E aqui, com relação a essa humanidade, essa natureza, Davi ele também reconhece isso. A minha mãe me concebeu em pecado. No ventre dela, eu já fui feito pecador. Já pensou, irmãos? Quando nós olhamos nessa profundidade, né? Olha aí, ó, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Desde que eu fui concebido, eu já fui formado em pecado. E é por isso que eu preciso, Senhor. Eu preciso da purificação. Eu preciso do teu perdão, que o teu perdão é que traz vida para mim. É a tua misericórdia que me sustenta, é a alegria do Senhor que é a minha força, é a esperança de um dia estar com o Senhor, que me permite com que eu venha congregar, que me dá força para que eu venha passar pelas dificuldades dentro da minha família, mas que eu não venha abrir mão do Senhor, que eu venha passar dificuldade no meu trabalho, mas eu não abro mão do Senhor, eu passo dificuldade na igreja, mas não abro mão do Senhor, porque a minha esperança está colocada no Senhor. É assim que Davi vivia. Por isso que é um homem de tremendas vitórias. Eu sei que deseja a verdade no íntimo, e no coração ensina-me a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve serei. Então ele sabe que o único que pode tirar toda aquela carga de cima dele é o Senhor. É o lavar do Senhor, é o purificar do Senhor que nos deixa mais leve. Quando nós dobramos o joelho, nós oramos com o coração contrito diante de Deus, aquela oração que vem do fundo da alma, nós podemos sentir a leveza, aquilo que vai tirando o peso de cima de nós. É algo sobrenatural. Não é algo normal, não é algo natural, é algo sobrenatural que vai tirando aquele peso, aquela carga que está em você, e você adquire força para no outro dia você continuar caminhando. Por isso que ele insiste aqui: Senhor, lava-me, purifica-me, tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões. Olha aqui que Davi, ele começa a jogar, sabe, ele começa a lançar em Deus tudo aquilo que ele era. Eu preciso de ser purificado, eu preciso ser lavado, eu preciso ser limpo, porque eu sou pecador, eu preciso de sabedoria, o Senhor me ensina com sabedoria. E ele vai invocando o nome do Senhor. É maravilhoso, irmãos. Esse salmo aqui, ele já tinha perdido a alegria. Quando ele reconhece o pecado, a alegria dele vai embora, sabe por quê? Porque Deus, ele não habita no meio do pecado. É por isso que nós precisamos reconhecer nosso pecado, porque senão nós não vamos ter alegria. A frustração virá, porque a alegria, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser no perdão. O perdão tem que ser, o pecado tem que ser deixado de lado. A transgressão tem que ser abandonada, que é o que Davi está procurando fazer aqui. Olha, eu sei de tudo isso, Senhor. Eu sei que a tua justiça, o Senhor é justo em me condenar, porque olha, realmente eu fui transgressor. E tudo isso faz ele perder a alegria. E ele pede ao Senhor aqui, olha, versículo 8, faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Ele se encontra aqui abatido, destruído, por causa de Deus? Não, por causa do pecado, porque o pecado nos esmaga, ele fere a nossa alma, ele coloca dor, ele coloca sofrimento, ele coloca destruição, ele coloca transgressão. Quando nós estamos carregados de pecado, qualquer coisa que nós fazemos contra Deus, para nós é como se fosse algo natural. Mas quando nós abrimos o nosso coração, como Davi abriu aqui, toda e qualquer transgressão para nós é um peso, e nós vamos perdendo a alegria da salvação. Nós vamos perdendo e vamos caminhando para um poço sem fim. E ele clama ao Senhor: Senhor, esconde o rosto do meu pecado e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Renova dentro de mim um espírito que seja
estável, que não seja um pecador, que não venha ter alegria, que seja um espírito de adorador, que seja um homem que continue a reconhecer que as minhas transgressões estão diante do Senhor. Tenha misericórdia de mim. Renova dentro de mim um espírito estável. E ele clama: não me expulse da tua presença e não apaga o teu Espírito Santo. Irmãos, peça a Deus, não deixe que a luz do Espírito Santo ela venha apagar na sua vida. A luz do Espírito Santo que te dá alegria em adorar, a luz do Espírito Santo que te dá alegria em servir a Deus, que te dá alegria ao dobrar o joelho, a levantar todo dia de manhã, ir para o seu trabalho, a voltar para a sua casa, cuidar dos seus filhos, da sua família, encontrar com a sua esposa, com o seu esposo. Sabe, quando nós estamos leves, quando nós estamos assim, irmãos, felizes com Deus, quando nós estamos com o nosso espírito alegre, nós temos alegria em todas essas coisas. Mas quando o pecado está sobrepujando a nossa vida, nós ficamos tristes e nós queremos desistir até de Deus. Não faça isso. Ore como Davi orou. Pede para Ele, devolve a alegria da tua salvação e me coloca em mim um espírito pronto a te obedecer. É dessa forma que você e eu, nós precisamos andar, é dessa forma que nós precisamos viver, é nessa caminhada, irmãos. É a nossa jornada de fé. Ela passa por tudo isso. Porque como a Bíblia fala, que o diabo, ele vem como leão, rugindo, tentando tragar quem ele possa. Então nós temos que ficar alertas e atentos com relação a isso e vivermos uma vida leve na presença de Deus, uma vida realmente de homens e mulheres que reconhece que Deus, Ele está no controle de todas as nossas ações e da nossa vida. Seja um homem como Davi, seja uma mulher com o espírito de Davi, seja um jovem, criança, você que está aqui, já vai colocando isso na mente, reconhecendo que Deus, Ele sabe tudo aquilo que a gente faz, de bom ou de ruim, e que Deus venha ter misericórdia de nós. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós ouvimos aqui a Tua palavra, nós sabemos, Deus querido, Deus amado, que é isso que nos fortalece, é a Tua palavra que renova as nossas forças a cada manhã. Meu Deus, nos ensina a ser homens, mulheres, que venham se humilhar diante da Tua santidade, diante da Tua grandeza, porque nós sabemos, Senhor, que somente o Senhor pode perdoar os nossos pecados em Cristo Jesus. Que Cristo Jesus, Ele sempre vem estar, desde as primeiras horas do dia, na nossa mente, no nosso pensamento, e que nós não venhamos transgredir a Tua lei e a Tua vontade. Nos concede esta graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Deus abençoe, que o Espírito Santo, Ele continue aí, manifestando a sua graça sobre nós. Nós precisamos continuar com a nossa caminhada, servindo a Deus, amando uns aos outros, nos compadecendo uns dos outros, sabe? Procurando viver em comunhão, porque isso é o que agrada o nosso Deus e é assim que nós precisamos viver, amém? Igreja, terça-feira estamos aí. Aliás, irmãos, eu quero passar aqui uma informação para vocês. Eu até conversei com o pastor Amauri sobre isso. E nós vamos retornar, após o culto de ceia, nós vamos retornar os nossos cultos para as quartas-feiras, tá bom? Todas as quartas-feiras, em vez de ser as terças, serão as quartas-feiras, igual éramos antes, tá certo? Então, terça-feira agora é culto ainda, na terça-feira, tá certo? No sábado que vem, nós temos a ceia. No domingo, pastor Amauri, ele
vai fazer todo o esforço para estar aqui conosco. Ele combinou comigo que ia fazer de tudo para estar aqui no domingo, não na ceia, tá? No domingo à noite, pastor Mauri vai estar aqui. Quem quiser rever o pastor Mauri, tem a oportunidade. No próximo domingo ele vai estar aqui congregando conosco e ministrando uma palavra. Mas na terça-feira agora nós temos o culto de oração. Venha orar conosco, venha aqui participar conosco, orando e louvando a Deus. E no próximo sábado nós temos a celebração da ceia do Senhor. Você que é batizado, às 19h30, teremos aí o nosso culto e ceia, amém? Vamos ficar em pé, acho que esses são os avisos aí. Estamos sem nenhuma atividade, nenhum evento na igreja, né? Vocês já sabem disso. Então, vamos orar e vamos para a nossa casa descansar, né? Irmãos, eu acabei aqui, né, esquecendo até de cultuar, assim, né, de louvar a Deus e abrir aqui o momento para a oferta. Nós vamos orar e nós vamos terminar aqui o culto. Você que trouxe a sua oferta, pode vir aqui na frente, depois que terminar o culto, tá bom? Para a gente não se misturar aqui agora. Na hora que terminar o culto, vem aqui e coloca o seu envelope aqui, a sua oferta, você que trouxe. Amém? Me perdoe essa falha aí, eu esqueci até de louvar o Senhor. Agora que o Alessandro está ali me dando esse toque aí, que nós deixamos de as ofertas. Aí você pode fazer isso no final do culto, amém? Maravilhoso Deus, Pai, te agradecemos, te louvamos, Pai, por mais uma noite de bênção, por mais uma noite a qual a Tua palavra foi ministrada. Senhor, em nome de Jesus, agora pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha fazer com que nós venhamos refletir, Pai, esta verdade, que nós venhamos estar dispostos a confessar as nossas falhas, estar sempre colocando diante do Senhor, Pai amado, Pai querido, as nossas dificuldades e acreditando e confiando na Tua promessa. Pai querido, Pai amado, agora pedimos ao Senhor a Tua bênção, a Tua proteção nos retorno para os nossos lares, nos livra dessa pandemia, guarda nossas vidas e que esta semana venha a ser uma semana de bênção. Pai, em nome de Jesus, nos leva na Tua paz, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja em nosso meio, não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja diz amém. Ótima noite, irmãos, para todos, na paz do Senhor, amém?